Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos relevantes no nosso dia a dia, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida sempre discutimos algum tema relevante da nossa prática. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Hoje a gente vai complementar, o Papo MedCode da semana passada. Exatamente, hoje a gente vai continuar falando sobre pneumonia, mas com um enfoque aí especial aí para a pneumonia que a gente vê dentro do hospital, né, acontecendo dentro do hospital. A pneumonia nosocomial ou hospitalar, como a gente chama aí na nossa prática. E vamos começar falando aí sobre o assunto, né, focando inicialmente na epidemiologia, né, e nos agentes etiológicos. Isso, eu acho que até para a gente poder traçar bem essa coisa dos agentes, da epidemiologia, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre algumas definições, né? Porque às vezes o paciente tem pneumonia no hospital e não é pneumonia nosocomial, não é Já isso? trouxe de casa. Porque nas primeiras 48 horas, se ele desenvolve pneumonia dentro do ambiente hospitalar, devido ao período de incubação, provavelmente é uma pneumonia comunitária que se apresentou dentro do ambiente hospitalar, não é isso? Isso, perfeito. E também, né, existem subcategorizações dessas pneumonias nosocomiais. Então, por exemplo, existe a de início precoce, início tardio. Quando tem menos de 5 dias, os agentes eles são muito parecidos com os agentes da pneumonia comunitária, né? Streptococcus pneumoniae, os gram-negativos, Klebsiella, Moraxella, hemófilos, né? E quando tem mais de 5 dias, aí parece que o perfil nosocomial já começa a tomar conta. E aí 60% dessas pneumonias são por gram-negativos, Klebsiella, que a gente fala aí muito dela, né, em pneumonia nosocomial, Pseudomonas, por que não, né? 20% Staphylo aureus, que também é outro agente importante no ambiente hospitalar, e só 10% é pneumococos e hemófilos. Então, acho que essa coisa do tempo, ela é muito importante em relação aos agentes. Outra coisa é a presença de ventilação mecânica, né? Isso Quer falar aí. um pouco sobre isso? A pneumonia associada à ventilação mecânica é uma das entidades que tem maior mortalidade, né, dentro do CTI. A gente, na pandemia aí, né, Covid, na verdade, as pessoas morriam de pneumonia associada à ventilação mecânica. Na maioria absoluta das vezes, né? Raramente era diferente disso, né? Às vezes a gente tinha complicações trombóticas. Então a pneumonia associada à ventilação mecânica é seríssima, Quer né? falar um pouquinho do Gravíssima. porquê que alguém com ventilação mecânica faria uma pneumonia? Não, aí a gente vai lembrar da fisiologia respiratória, né? Primeiro que você tem um organismo ali já comprometido. Ele já está ali no CTI por algum motivo, então ele já tem uma resposta metabólica ao trauma ali no organismo, né? Então, e fora isso, você tem a perda de mecanismos de defesa respiratórios, né? A presença do tubo ali, do tubo orotraqueal, por exemplo, você já elimina aqui uma grande defesa da entrada do potencial micro-organismo Você ali está causador da ligando pneumonia. diretamente o meio externo com o A ambiente. traqueia, né? Então você perde ali a defesa do movimento ciliar, né, do filtro aqui no nariz, Da né? própria IgA, né, presente na... IgA presente nas mucosas. Então você inocula diretamente o agente causador lá praticamente no alvéolo, né? Existe alguma coisa relacionada à boa prática da manutenção do equipamento, do cuidado Tem. e até mesmo da intubação, vinculado ao risco do desenvolvimento da Sem pneumonia? dúvida. A gente tem verdadeiros pacotes de atitudes, né, vamos dizer assim, são os bundles na terapia intensiva, e um dos bundles é de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Então você tem uma série de coisas que você pode fazer para minimizar o risco, né? Então a higiene oral, por exemplo, é uma coisa muito importante. A cabeceira do paciente elevada, entre 30 e 45 graus, é uma outra medida. O uso de filtros bacteriológicos, né? Entre na interface ali entre o ventilador e o paciente, também é outra coisa. A pressão do cuff também, para minimizar a lesão de traqueia, né? E às vezes a proliferação de micro-organismos ali também é outra medida. Então tem várias medidas que a gente pode minimizar o risco da pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas, por mais que a gente adote muitas dessas medidas, é o que eu falei no início, né? Você já tem um organismo ali, um corpo ali frágil, né?
E, além disso, você tem a perda da defesa respiratória por causa da situação. Tá lá o tubo lá, inoculando direto ali a bactéria, vamos dizer assim, para dentro do alvéolo do paciente. Então, mesmo às vezes a gente adotando todas as medidas do bando, a gente vai ter a pneumonia assim mesmo. A gente reduz muito o risco com ela, né, com elas, né, com os bundles. Mas pode ter ainda a ocorrência, mesmo apesar disso tudo. Imagino que você veja muito mais pneumonia nosocomial, lógico, associada à ventilação mecânica, do que um paciente grave no CTI por uma pneumonia comunitária Não, que com teve que ir para o certeza. CTI. Com certeza. A pneumonia associada à ventilação mecânica ainda é uma das infecções relacionadas à assistência à saúde, né, mais Mais comuns. comuns, né? Mais Exatamente. comuns. Se não for a mais comum, Aliás, né? se um paciente em ventilação mecânica é questão de tempo, né? Dele fazer uma pneumonia associada à Exatamente. ventilação mecânica. É. Quanto mais tempo, mais frequente é a pneumonia e mais grave é, né? E mais estranho, né? Você tem Os agentes. Os agentes são os mais estranhos Bizarro. possíveis. O que Bizarro. você costuma, nos CTIs que você trabalha, que tipo de agente você costuma ver, assim, geralmente, em pneumonia associada à ventilação mecânica? Geralmente a gente vê Klebsiella, vê A Klebsiella do mal, Klebsiella do mal, KPC, KPC, Acinetobacter do mal também, né? E Pseudomonas, né? resistente aos carbapenêmicos. Resistente Quer dizer, aos ela é carbapenêmicos. resistente a imipenem, meropenem. Exatamente. Não E- adianta. Ertapenem, não adianta nada E disso. geralmente ela é resistente aos outros beta-lactâmicos, né? Resistente à penicilina, resistente às cefalosporinas e resistente aos carbapenêmicos. Então, Exatamente. às vezes sobra só a polimixina. Aí você faz, né? Você associa um Você vê o que carbapenêmico sobra, pra aumentar, né? E geralmente você tem que usar pelo menos 2 agentes sensíveis. Exatamente. E o carbapenêmico, ele teoricamente potencializa, né, o efeito da polimixina. Então, por mais às vezes que o micro-organismo ele seja resistente ao carbapenêmico, a gente usa o carbapenêmico associado à Se polimixina. você procurar aí no nosso canal do YouTube, MedCode, você vai achar um webinar Superbactérias. Você lembra que a gente fez isso? Lembro. E a gente falou muito de resistência bacteriana e é um tema super interessante para você se familiarizar mais com isso que a gente está falando aqui, né? Acineto, Klebsiella, que você vê, Pseudomonas do mal, Pseudomonas do mal. Estáfilos do mal, você vê mais, menos. Estáfilo vê menos. O estáfilo... Estáfilo é um problema maior nos Estados Unidos. Exatamente. O nosso problema aqui é gram-negativo mais. Apesar que os Estados Unidos tem problema com tudo, Com né? tudo. Um gram-negativo, mas eles têm mais estáfilos do que a gente. Mais estáfilo que a gente. A gente aqui tem, volta e meia a gente tem aí o MRSA, né? O MARSA, né? Mas não é tão comum, né? Mais comum que eu vejo são esses que eu falei, né? Estados Unidos Pseudomonas, você vê até VRSA. VRSA. Resistente a vanco. E lá o MRSA é comunitário, né? Tamanho uso de antibiótico também lá. Com pior do que aqui ainda, né? Bom, e aí em relação à terapêutica, né, desses casos, né, os pacientes com pneumonia nosocomial, a cobertura tem que ser direcionada àquele espectro que a gente falou. Os gram-negativos, eles são muito importantes, né? Então você acaba usando quinolona respiratória, acaba usando beta-lactâmicos como ampicilina e subactam, clavulin, né? Claritromicina, perdão, amoxicilina com clavulanato. E esses beta-lactâmicos, ampicilina e subactam e amoxicilina com clavulanato, você pode associar com macrolídeo ou até com a quinolona respiratória também, para ampliar o seu espectro, né? E aí você tem que avaliar se ele tem risco de pseudomonas, que aí você vai ter que usar um antipseudomonas, piptazo, um carbapenêmico, imipenem, meropenem, usar um cefepime, usar uma poli-B, né? E o MRSA, que você vai ter que usar vanco, linezolida, né? E também, por que não? Você tem pneumonia aspirativa no ambiente nosocomial. Tem. A gente falou no último papo MedCode sobre os comunitários, a paciente broncoaspira em ambiente hospitalar também. Né? Principalmente aqueles acamados, né? Que às vezes não são nem... não tem, por exemplo, a demência avançada. Se envolve o rebaixamento de nível de consciência internado. E aí vai fazer broncoaspiração. Vai fazer broncoaspiração e aí tem que cobrir anaeróbio, né? Obrigatoriamente. Aí vai usar lá a clindamicina, vai usar lá o pipetazo também, né? Isso. Vai usar o clavulin. Então, tem todas essas
essas variáveis para sua montagem de esquema antibiótico. Nos pacientes de terapia intensiva e em pacientes imunossuprimidos, é boa prática você correr atrás do agente, né? É diferente do paciente ambulatorial, do paciente que não vai ser internado, né? Então, algumas vezes não, você vai submeter ele a exame de escarro, às vezes você vai fazer broncoscopia com lavado e aspirado, ou lá no paciente entubado, né, com ventilação mecânica, você vai coletar material pelo tubo, né, vai fazer hemocultura, muitas das vezes, né? Esse processo aí de investigação para a saída do agente bacteriano e do perfil, né, do antibiograma. Como é que funciona isso mais ou menos para você? Eu vejo a hemocultura na pneumonia como um exame que tem alto valor. Quando ele vem positivo, é ótimo, né? Mas ele raramente vem positivo, é menos de 20%, é menos de 20%. Que vem positivo. E o escarro é o contrário, né? Ele vem sempre positivo. Ele vem sempre positivo. Só que geralmente é contaminação. Quando vem com uma bactéria realmente suspeita, aí é ótimo também. Então, assim, mesmo com isso, né, com a positividade baixa do sangue, eu ainda acho imprescindível a coleta da hemocultura, porque quando ela vem positiva, ela resolve o teu problema. E aqueles aspirados do tubo para ventilação mecânica? Teoricamente são bons, porque você tem aspiração lá da traqueia direto, né? A secreção traqueal mesmo, né? Então a chance de contaminação é menor, bem menor. E hoje a gente tem também a possibilidade diagnóstica, por exemplo, por tecnologia, né? Hoje, né? A gente tem identificação de bactérias também em pequeno volume, né? E sorologias, né? Coisa que você pode identificar antígenos, por exemplo. Antígeno urinário para legionela. Urinário de legionela e antígenos também do lavado broncoalveolar, né? Às vezes minibal, né? Que a gente chama. Que é isso, que o paciente está entubado, aí você coleta mais facilmente esse escarro, né? E tem uma acurácia muito boa. E funciona da mesma maneira quando não responde. Exatamente. Pode ser uma bactéria resistente, sua cobertura pode estar inadequada, pode não ser pneumonia, pode ser pneumonia não bacteriana. Pode. Fúngica, que o seja. Né? Então tem que pensar em todas essas possibilidades quando o paciente não apresenta melhora, né? Em geral, assim, a pneumonia, quando você identifica e trata logo no início, né? O paciente ambulatorial, né? Que eu tô falando, né? Se bem que a gente está falando de nosocomial, né? Então, até a nosocomial, se a gente identifica e trata logo no início, a diferença é brutal, né? Então, um paciente que já está no teu hospital ali, né? Um paciente, às vezes de longa permanência ou um paciente neurológico agudo, né? E que começa ali com os sintomas. Às vezes a tosse é ineficaz, né? Mas começa com uma febre, começa com uma secreção. Uma alteração no hemograma. No hemograma. Cara, coleta a cultura e começa alguma coisa. Exame de imagem. Entendeu? Lembrar, né, o último recado que eu tenho para dar, antes de deixar o Áureo falar as palavras finais, que geralmente alterações de imagem e pneumonia, elas permanecem por 8 a 12 semanas. Então, eu já vi muita gente ficar tratando imagem, né? Não se trata imagem, né? Não, isso é importantíssimo, né? Assim, a imagem é a última a aparecer, né? E também é a última a sumir. Então, acho que um outro recado é esse, não espera a imagem aparecer. Claro. Né? Se você tem uma suspeita clínica, porque a gente está falando de uma infecção grave, num paciente que já está grave, porque ele já está internado, né? Então, pode não estar no CTI, mas se ele já está internado, é porque o negócio já está ruim, né? Então, sim, eu acho que o principal é isso, coleta a cultura, se tem uma suspeita, né? Tá estertorando aqui na base e tal, beleza, coleta a cultura de sangue, de urina, faz o exame de imagem, mas não se prende ao exame de imagem, né? Eu acho que tem que começar logo esse antibiótico. E quando sair a cultura, se sair, e se for pertinente, você refina o seu antibiótico. Você descalona, né, que a gente chama. Você começa com um espectro desse tamanho. Identificou o germe, aí você reduz o espectro para aquele germe. Fazer um tratamento assertivo. Dentro do hospital, em geral, o que a gente começa é Tazocin, né? Acho que é o mais utilizado. Mas também tem ainda, em algumas situações, a gente faz uma cefalosporina de terceira ou de quarta geração. Em outras, a gente faz um carbapenêmico. Mas eu acho que o mais utilizado aí ainda é a piperacilina com tazobactam,
né, como primeira escolha da infecção, da pneumonia nosocomial. Perfeito, meu amigo. Então, pessoal, gostaria de agradecer o acompanhamento de vocês mais uma vez no nosso Papo Med Code. Aguardem o Papo Med Code da semana que vem. Um abraço e até lá.